Olá, gente. Aqui é o Mauro, né? Professor da FOPA. Vamos dar início aqui a mais uma aula do curso de Mecânica dos Sólidos 2 para Engenharia Sanitária e Ambiental. E o assunto de hoje é sobre torção, né? Onde que a gente vai estudar isso aí no curso? Quando a gente estiver trabalhando geralmente com bombas, né? Motores em geral, é preciso saber averiguar qual é a relação entre a potência do motor e o momento torsor, que no caso é o torque, né? Então a gente vai aprender tanto isso para estruturas em geral, né, estruturas ou eixos, quanto relacionar isso com potência. Tá legal? Então nessa imagem aí tem duas torres eólicas, né? Uma das áreas que vocês como engenheiros sanitários ou engenheiras sanitaristas e ambientais, né, engenheiros sanitaristas e engenheiras sanitaristas e ambientais podem atuar, né, na área de eficiência energética aí, da qual tem essas pás, né, no caso essas hélices aí, né, no caso chamar de pás, que vão captar a energia, né, mecânica, né, no caso o giro das pás através do vento. Então isso aí também gera um torque. Então sem mais delongas, vamos começar aqui sobre o assunto, né. Então o que que a gente vai considerar? A gente vai adotar o mesmo mecanismo que a gente considera para flexão, e a gente vai ter as seções ao longo de uma barra, né, no caso aí seria um eixo circular, e essas seções continuam planas e que as deformações não afetam essas seções, apenas fazem com que elas mudem de posição. Então veja bem, imagina assim, o que, que vai ser o torque, né? O torque ele vai ser um momento, só que agora é um momento que ocorre em torno do eixo da barra, né? Tem um momento fletor que ocorre ao longo do eixo da barra, né? E é o momento torsor, que é o torque, que ocorre em torno do eixo da barra, né? Não vai acontecer aquela situação de flexão de vigas que a gente tem. Então veja bem, então imagina aqui a seguinte situação, né? Eu tenho um tubo, né? Nesse tubo eu colei um papelzinho bem aqui, ó, papelzinho, e apliquei um torque, né? O que que vai ser esse torque? Eu girar, né? Segurar aqui com a minha mão nessa região que eu estou passando aqui a caneta, né? Segurar com a mão aqui, com a outra aqui, e girar em sentidos opostos. O que que vai acontecer com esse papel, né? Um tubo de borracha. O que que vai acontecer com esse papel? Ele vai distorcer. Note que ele distorce aqui, ó, angularmente, né? Então houve um giro, né, nesse papel. Então note que essa seção aqui, ó, continua reta, né? Era reta, continua reta. Então esse mesmo mecanismo a gente pode aplicar para generalizar esse fenômeno físico para todas as estruturas. Então imagine um eixo aqui, né, sem qualquer deformação, não apliquei nenhum tipo de carregamento, nenhum torque. E eu dividi ele em quadrícula, né? No caso são anéis circulares, né? São vários anéis, ó, um, dois, três, vários. E eu fiz linhas paralelas ao eixo, né, que fazem quadrículas ao se encontrarem com esses anéis, né. Então, ao aplicar um torque, né, tá vendo aqui é um torque, note que eles estão em direções diferentes, tá vendo? Torque em direções diferentes. O que, que vai acontecer com essas quadrículas? Elas vão distorcer semelhante ao que está acontecendo aqui. Então, a gente consegue perceber, né, a partir desse exemplo aqui, que vão ocorrer distorções angulares, né? Então, o torque ele vai provocar distorções angulares. Então, o que que a gente vai ter que aprender aqui com essa disciplina, né? Com esse assunto? É descobrir como calcular essas distorções angulares, e se ele levam distorções angulares, deformações angulares, vão surgir tensões, né? Lá pela lei de Hooke, lembra? Lei de Hooke é o quê? Opa, só dois olhos. Lei de Hooke. Que tensão, né? Caso tensão, se fosse tensão normal, seria o módulo de elasticidade vezes uma deformação longitudinal, né? Quando eu tenho tensão cisalhante, eu tenho um módulo cisalhante, que é o G, vezes uma distorção angular, né? No caso, essa distorção angular é a que está acontecendo aqui. Se é ângulo, é tensão cisalhante que vai surgir. Então, as tensões que vão aparecer devido a um torque, né? São tensões do tipo cisalhamento. Então, a gente vai aprender a calcular essas tensões quando eu aplico um torque, beleza? Então, sabendo disso,
Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que aquele mesmo eixo lá, um eixo semelhante, né, está engastado numa extremidade e livre na outra, né? Lembra lá o que é engaste? É como se eu tivesse uma barra, né, e tivesse isso aqui, ó, no engaste, não movimenta nada. O que que acontece aqui? Tudo é impedido, né? Translação, ele não movimenta na vertical, nem na horizontal, né? Não movimenta na horizontal. Não tem momento fletor e também não tem momento torsor, né? Isso aqui seria nesse sentido, tá bom? Então, surgem todas essas reações, são quatro que agora se a gente levar em conta o torque, né? Caso esse aqui deixe de existir, o momento passa a ser o torque, beleza? Então, não vai acontecer mais, não vai acontecer nenhum movimento aqui nesse ponto, enquanto que nessa extremidade que é livre, pode acontecer. Então, a gente está considerando que essa região que está aqui acinzentada, né? A gente vai considerar ela como se fosse um engaste, beleza? Engaste. Então, o que que acontece? Note que quando eu aplico um torque, né? O que que acontece? Repare nessa seção aqui que está sombreada, né? Um plano não deformado, um plano não deformado. Quando eu aplicar um torque, né? Um momento torsor, a tendência é esse plano ele girar, né? Aquelas linhas radiais. Vai girando. Então, bem aqui nessa ponta tem uma maior amplitude, né? Tá vendo? Essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Ela é bem maior que essa distância bem aqui, ó. Mais ou menos o dobro, né? Digamos que seja isso. Um pouquinho maior que o dobro. Um pouquinho maior que o dobro, né? Então, o que que aconteceu aqui, gente? Então, quer dizer que esse ângulo, né? Esse ângulo bem aqui, ó. Ele está variando com o comprimento. Então, para determinado valor de comprimento, que eu vou chamar de x, né? Esse ângulo vai variar. Vai variar o ângulo de rotação desse plano. No caso aqui, eu estou considerando que está saindo aqui do eixo da barra, né? No caso aqui, raio igual a zero, e bem aqui no final, o raio máximo. Então, o que está acontecendo? Dá para ver que essa distância aqui é maior que essa, né? Maior que essa. Então, quer dizer que a cada passo de x, aumento de x, né? Nesse sentido, esse ângulo vai mudando. Então, quer dizer que ele é uma função de x, né? Depende da distância. Então, esse ângulo a gente vai chamar de ângulo de torção, tá? Vai ser o nosso ângulo de torção que a gente vai calcular aqui. E a partir desse ângulo, a gente vai descobrir algumas coisas, beleza? Então, ele é uma coisa que vai variar em função da distância x. Então, ele é uma função, né? Ele é uma função e ele vai depender exclusivamente também do valor do torque que está aqui. Quanto maior o torque que eu aplicar, maior vai ser esse ângulo, beleza? Maior vai ser esse ângulo. Então, veja bem, eu trouxe a mesma figura aqui de lá, só que agora pegando uma fatia dela, né? Imagina que eu pego uma fatia aqui, ó. Imagina que eu passo aqui um anelzinho e eu tenho essa distância que é bem fininha, dx, beleza? Ao passar esse torque, né, ele distorce, como se fosse isso aqui. Então, aqui está o dx, a espessura. Então, o que, que vai acontecer, gente? Lembra da distorção angular que eu falei lá no início? Então, aqui tem um ângulo dφ, né? Por que um dφ? Porque eu tenho uma distorção para cá, nessa direção, nesse anel, e uma nesse. Então, é como se eu tivesse, digamos que eu tenha, nesse sentido aqui, eu tenha φ, né? Nesse outro aqui, eu vou ter φ mais um pouquinho, que eu vou chamar de dφ. Aí, se eu quiser saber qual é o ângulo aqui dessa fatia, bastava subtrair um do outro, né? Aí ia cortar o φ com esse φ e ia sobrar só o dφ que é o que eu estou calculando aqui, né? É o que eu estou considerando aqui, que é um ângulo bem pequenininho, que foi a diferença entre os dois anéis. Então, o que que acontece? Eu quero saber quanto que deformou angularmente. Lembra lá aquela deformação angular do papel? Quanto ele virou, né? Deu uma giradinha. Então, essa giradinha a gente vai chamar de gama, que é a distorção angular. Então, ela também varia com o comprimento, né? No caso, o comprimento do raio aqui. Então, note bem aqui que tem uma região branca, certo? Essa região branca, ó, ela tem um triângulo aqui, né? Que tem essa angulação de θ. E bem aqui embaixo, ó, também tem um triângulo, né?
que vai ter essa distância aqui vai ser o dx, né? Aqui vai ser quanto vai deformar e vai aumentar esse tamanhozinho aqui também, né? Que é um outro ângulo gama, que é a distorção angular, na direção horizontal, né, gente? Direção horizontal. Então, note, vamos considerar esse triângulo bem aqui. Ó. Então, tem um triângulo, tem essa parte branca aqui, ó, note. Então, tem um triângulo que tem esse ladinho branco. Esse tamanho aqui vai ser ρ, né? Vai ser um valor qualquer de raio, né? O raio máximo é C, vai ser um valor qualquer de raio. Então, vou trazer para cá. E aqui tem um outro triângulo, né? Que vai ter tamanho dx e o mesmo tamanho que tem aqui esse triângulo vermelho. Não, isso é igual, esse tamanho, nos dois casos. Então, sabendo que eles são iguais, a gente vai levar em conta algumas considerações, né? Então, bem aqui vai ser o ρ, né? E aqui dx, e aqui vai ser um valor qualquer, que eu não sei quanto é, né? Não interessa para a gente esse valor, né? Então, só sei que eles são iguais, então a gente vai poder igualar algumas coisas. A gente já sabe lá da trigonometria que quando a gente tem um arco, né? Quando a gente tem um arco, a gente pode encontrar o comprimento desse arco, né? Bastando multiplicar o raio, né, que está aqui, pelo ângulo, né? Então, por exemplo, vou chamar isso aqui de L. L é igual a R vezes o ângulo alfa, né? Isso aqui dá em radianos, né? Desde que o alfa esteja em radianos, a gente pode fazer isso, isso aqui vai dar o comprimento, né? Vai dar metro, centímetro e tal. Então, é esse mesmo pensamento que eu vou usar aqui, ó. Então, veja, o comprimento aqui, ó, o comprimento aqui dessa parte é ρ. E o ângulo que está aqui, ó, é o dφ. Então, quer dizer, se eu multiplicar o ρ por dφ, eu vou ter esse tamanhozinho aqui. Tá? Aí a mesma coisa eu vou ter aqui. Esse ângulo bem aqui do verde é o gama. É o gama. Então, se eu multiplicar dx por gama, eu vou ter essa distância aqui. Como essas distâncias são iguais, eu vou poder igualar essas equações. Foi isso que eu fiz aqui. Ó. Então, eu multipliquei ρ por dφ igual a dx por gama, que é o ângulo lá. Aí o que eu fiz? Eu só reescrevi essa equação dessa forma aqui, ó, de modo que aparecesse esse termo. d θ por dx. É a mesma coisa que gama por ρ. Porque está considerando aqui a lei de Hooke, que é válida, né? Então, tipo, todas as grandezas que estão atuando aqui, as deformações e as tensões, vão ser dos tipos lineares, tá? Beleza? São dos tipos lineares. Então, a gente vai poder fazer esse tipo de analogia. Agora, leve em conta que quando eu tenho raio máximo, né? Quando o ρ vale C, eu vou ter uma deformação máxima também, ó, que é um gama máximo. Então, eu vou ter mais dois triângulos, né? Só que agora um triângulo bem aqui nessa região. Agora percebeu? Triângulo amarelo aqui levando dx e o gama máximo. E um triângulo escuro aqui de preto, e no qual eu tenho o C, né, desse lado, e aqui é o mesmo ângulo dφ. Então, pegando essas informações aqui e trazendo para cá separadamente, a gente consegue perceber melhor essa geometria. Então, sabendo que aqui é C e aqui é dx, que essas distâncias são iguais, semelhantes ao que está aqui, a gente vai poder reescrever a mesma equação que a gente escreveu aqui embaixo, só que agora considerando a deformação angular máxima, né, que é o gama máximo, e o raio máximo, que é C. Note que apareceu a mesma equação que apareceu ali. Por quê? Esses ângulos dθ e dx, dθ e essa espessura dx, elas não mudam. Né? Esses valores não mudam, são constantes. Então, não importa se eu estou bem aqui quando eu estou aqui. Então, se eles são iguais, né, esse valor aqui é igual a esse, quer dizer que eu posso igualar essas equações, caso aqui o gama máximo sobre C é igual ao gama sobre ρ. Então é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Então igualei as equações, e isolei o gama, porque é o que eu quero calcular, né? Geralmente a gente vai querer calcular. Ah, eu posso isolar o gama máximo? Pode, mas geralmente a gente vai usar essa fórmula aqui. Então quando eu tiver a deformação máxima, eu posso calcular a deformação em qualquer ponto da seção transversal da peça, desde que eu conheça a localização desse ponto, quem vai localizar é o ρ, e o raio máximo. Né? Então, o ρ e o c, eles são raios, beleza? Então, vai estar dado em metro, centímetro, milímetro. E o gama máximo e o gama, eles são dados em radianos, beleza? Então, onde esses gamas vão ser as deformações por cisalhamento. Já expliquei por que são deformações por cisalhamento, né? Porque são distorções angulares, beleza?
Então, sabendo dessa informação, né, usando a lei de Hooke, a gente sabe que vai ser a tensão cisalhante, que é o tal, né, é igual ao módulo de elasticidade transversal ou módulo cisalhante, que é o G, vezes a deformação angular. Então, reescrevendo a lei de Hooke aqui, eu posso dizer que a deformação angular vai ser a tensão cisalhante dividido pelo módulo. Né? Só passei o G para baixo e virei a equação. Então, pegando a equação que a gente descobriu lá no slide passado, né? A mesma equação aqui, ó, essa equação, eu vou substituir onde eu tiver gama, eu vou substituir por isso. Né? E aonde for gama máxima, quer dizer que vai ser a tensão máxima. Beleza? Aí o G ele depende exclusivamente do material. Como é o mesmo material, eu vou poder cancelar esse G. Ó. Corta esse G com esse G. Né? O que vai sobrar? Vai sobrar aqui a tensão num ponto qualquer, né? Essa tensão no ponto onde o Rho está. Quem vai balizar essa tensão é o Rho. Então, a tensão onde eu tenho raio igual a Rho é dividido pelo raio máximo vezes a tensão máxima. Então, são proporcionais. Então, eu vou poder calcular a tensão em qualquer ponto da seção transversal, desde que eu conheça a tensão máxima e o raio. Tá beleza? E a posição que eu quero. E vice-versa. Às vezes eu posso te dar essa informação aqui e você calcular a máxima. Beleza? É só isolar a equação. Nada muito mirabolante. Beleza? Então, o que a gente vai levar em conta? Se eu tenho tensão, né? Tensão máxima, eu vou ter que calcular essa tensão em função do torque. Então, veja bem. Olha para cá para esses elementos, né? Tipo, eu tenho uma seção, eu tenho uma distância aqui, ρ, qualquer, ó, tá vendo? Aqui, ρ, né? Nesse ρ tem uma tensão. Essa tensão ela vai crescendo conforme eu vou aumentando o ρ. Né? Então, a distribuição é triangular, tá, gente? Então, a distribuição é triangular. Se eu pedir para você fazer a distribuição de tensão, eu estou falando para você fazer algo do tipo. Aqui, ó. No caso aqui vai ser o C, né? Semelhante a isso aqui, essa distância. E aqui, essa altura vai ser a tensão cisalhante máxima. E essas setinhas sempre vão acompanhar o sentido do torque, né? Beleza? Tá vendo que o torque aqui está no sentido da mão direita, aqui, ó, né? Sentido da mão direita, põe o dedão no sentido do eixo da peça, né? E os giros dos outros dedos vão dar o torque aqui, né? Então, sentido positivo do torque. Então, as tensões vão obedecer esses mesmos mecanismos. Então, veja bem, imagina um elementozinho desse aqui, né? Qualquer elemento desses quadradinhos bem aqui. Como elemento de, tem um elemento de área, né? dA, que a gente vai chamar, localizado em um determinado raio ρ. Né? Então, digamos que seja esse aqui, ó, que está aqui o dA. Ele está sujeito a uma força dF, né? dF. Por quê? A gente sabe que tensão, né, lá das tensões médias, tensão é igual a força sobre área. Como eu estou trabalhando com elementos infinitesimais, né? Então a gente vai dizer que a tensão é igual a um dF, né? Diferencial de força, sobre um diferencial de área, porque a área é pequenininha, então a força é pequena também, para gerar a mesma tensão. Né? Então, reescrevendo dF, a gente vai ter o quê? Que é a tensão vezes o dA. Né? Que dF vai ser tensão vezes o dA. É exatamente isso que está escrito bem aqui. Então, que é uma força dF, tensão vezes dA. E que o torque produzido por essa força então, né? O que a gente vai subtrair? A gente sabe o quê? Que força, né? Que momento, né? Vou escrever aqui, momento, é força vezes uma distância, né? No caso, essa distância aqui, ó, ela é um braço, né? Perpendicular. Então, o que quer dizer? Que vai ser a força que está atuando aqui vezes a distância para o raio. Qual é a distância essa? É o ρ. Então, o torque, gente, ele vai ser o quê? A força vezes um ρ. Então, como é um dF, né? Vai ser um dt. Vai ser isso aqui, ó. Força vezes um ρ. Aí é exatamente isso aqui que eu estou escrevendo. Né? Só que, no lugar do dF, o que ele colocou? Colocou tal dA. Por isso que está aqui, ó. Então, parêntese aqui seria a força. Então, para toda a seção, como isso aqui vale para toda a seção, o que a gente vai fazer? Vai integrar, né? Pega isso aqui e integra dos dois lados. Integra aqui e integra aqui, né? Aqui vai ficar uma integral de dt
E aqui vai ficar uma integral de dA, né? Integral de dt é t. Deu t aqui. Integral de área, né, de dA, vai dar o quê? Só repete, né? O que vai ser? O ρ não depende do A, né? E essa tensão aqui a gente pode reescrevê-la daquela forma que a gente escreve, que a gente encontrou lá, aquela linear, né? Lembra lá? Que era o ρ sobre o C sobre a tensão máxima, né? Então isso aqui a gente encontrou lá em outra forma, essa parte sim, ela está lá no outro slide. Então o que vai acontecer? Reescrevendo isso aqui, a gente pode tirar o que não depende da integral, né? A tensão máxima não depende, né? O C é uma constante, e eu vou ficar com uma integral de ρ ao quadrado dA. A gente já sabe que a integral de ρ ao quadrado, né? Esse jeitão aqui, uma distância ao quadrado dA, ela vai ser um dos momentos, né? Daqueles momentos principais. Ou é momento de inércia em torno dos eixos horizontais, né? Ou verticais, ou momento de inércia polar. Como a gente está tratando aqui de círculo, né? E essa distância radial, então aqui a gente está tratando de momento de inércia polar, né? Para quem não está lembrado disso, tem uma aula só sobre isso lá na playlist de mecânica dos sólidos 1. Então dá uma olhada lá, a gente chega nessa fórmula aqui, ó, e descobre que o momento de inércia polar para um círculo, né, é o raio πr ao quadrado, πr a quarta sobre 2. No caso aqui a gente está considerando que o nosso raio é o C, tá? Como se fosse o raio, o C. Então o que a gente vai pegar? Vai pegar essa integral e vai substituir ela por J. A gente sabe o que é o J. O J é um momento de inércia polar. Então, daí vai surgir o seguinte: a gente vai reescrever essa equação, né? O J vai ficar aqui multiplicando. Então, ele vai passar o quê? Do outro lado, dividindo, né? Então, vai ficar T vezes C, aqui, dividido por J. Eu vou ter a tensão máxima, né? Ah, e se não for a tensão máxima? Ah, pode ser uma tensão qualquer, beleza? Desde que você mude o raio, né? Então, ó, se for uma tensão num ponto qualquer, em vez de você colocar C, você põe um ρ. E é o mesmo jeitão, né? A tensão num ponto qualquer. Para onde ρ é menor que C. Beleza? Menor que C. Aí, bem aqui está dizendo, está descrevendo o que é cada uma dessas coisas, né? O tal máximo vai ser a tensão de cisalhamento máxima no eixo, que ocorre em sua superfície externa, né? O torque. O T vai ser o torque. O J é o momento de inércia. E C é o raio externo do eixo, tá, gente? Por que eu vou enfatizar isso? Porque imagina que eu tenho uma seção, né? Uma seção circular e essa seção é vazada, né? Pode acontecer isso. Se isso acontecer, o que me interessa é sempre o raio externo, é o maior raio. Então é esse raio aqui, mesmo se a seção for vazada, é esse raio que eu vou usar, tá? Mesmo se a seção for vazada. Tá legal? Não esquece. Porque vai cair isso aqui, provavelmente algum exercício que a gente vai fazer ou na prova. O que muda para uma seção maciça para a seção vazada? Momento de inércia, né? Quando você for calcular o momento de inércia, você vai ter que calcular o momento de inércia com raio externo menos o momento de inércia com raio interno, né? Que você está removendo essa parte. Tá legal? É a única diferençazinha. Aí o momento de inércia muda, aí você põe aqui embaixo esse momento de inércia que você calculou. Tá legal? Então, o que acontece, né? Com essa distribuição de tensão, vão surgir tensões aqui na seção transversal da peça, do eixo, e essas tensões que surgem aqui na seção transversal, elas vão ser dissipadas ao longo do comprimento do eixo. Então, é a mesma coisa, tá? Então, a tensão que surge bem aqui é a mesma tensão que vai estar ao longo do comprimento. Então, digamos que esse eixo aqui, ó, tá? Tirei uma parte, né? Um quarto dele aqui. Então, note que esse cubinho bem aqui, ó, esse cubinho é o mesmo cubinho que está aqui. Então, bem aqui surge uma tensão nesse sentido, e lá ao longo do eixo tem que surgir uma para cá, tá? Sempre eles têm que estar, tipo assim, se for o final da seta, é final da seta com final da seta. Se fosse nesse sentido aqui, por exemplo, seria ponta da seta com ponta da seta. Tá legal? Sempre assim para tensão de cisalhamento. Então, note que a gente consegue provar isso quando acontece esse tipo de ruptura aqui em eixo, ó, tá vendo? Aqui, ó. Eu estou torcendo o eixo, né? Estou torcendo. E se esse eixo for maciço, né? Esse eixo for maciço, não acontece esse tipo de deformação aqui, né? Quando o eixo é vazado, pode acontecer esse tipo de deformação, né?
aqui. Aí o eixo perde, não tem ruptura ao longo do comprimento. Mas enquanto que ele é maciço, né, por exemplo, ocorre esse tipo de ruptura ao longo do comprimento. Legal? Então a mesma coisa acontece que se fosse um eixo de madeira e tal. Então, caso eu te pergunte, qual é a tensão que está ocorrendo ao longo do eixo, né? Aí você me fala que é a mesma tensão que você está calculando na seção. Tá legal? Eu te falo assim, calcule a tensão que está atuando bem aqui a sei lá, 10 centímetros. Aí você vai lá, calcula, vê qual é a seção que está aqui a 10 centímetros e calcula como se fosse um círculo mesmo e me fala. Tranquilo? É desse jeitinho. Bem aqui tem algumas situações que você vai ver, né, para levar em conta essas teorias que a gente que a gente deduziu agora, tem que levar em conta. Primeira é que o nosso material ele é linear, elástico e homogêneo. Né? O que quer dizer isso? Que a lei de Hooke é válida aqui, foi essas condições que a gente adotou. Então, o nosso material tem que ser linear, elástico e homogêneo. Né? O que é homogêneo? Um único tipo de substância, no caso. Né? Tem todas as características numa direção, são as mesmas para todas as direções. Então, tipo assim, deformar 2 centímetros em X tem que deformar 2 centímetros em Y também. X e Z, por exemplo. Seria isso mais ou menos o que ele quer dizer. Tá? Alguns procedimentos de análise, né, que são as situações que eu criei, né, tipo momento de inércia polar. Aí quando eu tiver um eixo vazado, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó, tá? Que leva em conta o raio externo menos o raio interno. Note que é elevado à quarta menos outro C elevado à quarta. Não é isso aqui, tá? Não pode fazer isso aqui. C externo menos C interno elevado à quarta. É diferente, tá? Dá errado. Tá errado. Não faz isso, é desse jeito. Beleza? É a única observação que eu tenho para te dar. O outro assunto que a gente vai ver é quando a gente for trabalhar com potência, tá bom? A potência está ligada diretamente com o torque, beleza? Então, o torque ele vai estar ligado, por exemplo, com a velocidade. Quanto maior o torque, maior vai ser a velocidade desse motor aqui, né? Maior vai ser essa velocidade. Então, essa velocidade, ao longo do tempo aqui, ó, vai ter um acréscimo, que a gente vai chamar de dθ. E esse acréscimo ao longo do tempo, a gente vai chamar de velocidade angular. Beleza? Que a gente vai definir por essa letra aqui chamada ômega, né? Parece um Wzinho, mas é o ômega. Então, a gente vai definir que potência vai ser o torque vezes a velocidade angular, no qual, né, a gente vai ter aqui que o torque vai dar do Newton por metro, né, Newton vezes metro, mesma unidade de momento, pode ser quilonewton metro, sempre unidade de força vezes unidade de comprimento. E o ômega vai ser dado igual a velocidade, né, como se fosse velocidade média, né, a gente trabalhar em metros por segundo, né. Aí, como é velocidade angular, a gente trabalha com radianos por segundo, né, a gente está trabalhando com graus aí no caso, né. Comprimento que a gente está trabalhando é em graus. Então, vai ser radianos por segundo. Quando a gente está trabalhando com frequência, a gente pode transformar esse ômega em frequência, né? A gente vai chamar 2π vezes F. O que é esse 2π? É um giro, né? Como é o círculo tem 360 graus, né? Não, um ângulo. 360 graus, que é mesmo, em radianos é a mesma coisa que 2π. Então, é por isso que aparece esse 2π. Então, a gente pode transformar a frequência em 2π, a velocidade angular em 2π vezes a frequência. Essa frequência eu vou ter que te informar, né? Se é alguma coisa do tipo. RPM, essas coisas, rotações por minuto, hertz, pode ser um deles. Beleza? A gente pode reescrever essa fórmula aqui, ó, que está T vezes ômega em C2πft, né? Ou T vezes 2πf, dá no mesmo. Tá legal? Seria essa situação. Então, a gente pode fazer alguns exercícios, tem exercício lá no livro que envolve essas duas fórmulas. Então, depende da informação que eu te der. Se eu te der o ômega, você põe direto. Se eu te der a frequência, você tem que multiplicar por 2π. Tá legal? Além disso, para finalizar, aqui vai ter o ângulo de torção. Lembra daquela fórmula que a gente deduziu lá no início? Era isso aqui? Então, a gente vai definir esse ângulo de torção. O que a gente vai fazer? Vai reescrever essa fórmula com a lei de Hooke, né?
com a lei de Hooke aqui e com a fórmula do cisalhamento, da tensão cisalhante, né? Que a gente descobriu também, que seria naquele quadrinho, tá? TC sobre J, né? TC sobre J. Só que para um ponto qualquer, a gente usa errou, beleza? Aí eu vou colocar aqui, ó, JX. Por quê? O torque depende do comprimento e o J também. Imagina essa situação aqui, que a seção ela é variável. Então, por exemplo, se eu estou bem aqui, eu tenho um raio, sei lá, 5. Se eu estou aqui no final, aqui é maior que 5. Então, é um raio variável que depende do X. Então, como o J ele é calculado em função da seção transversal, então ele vai depender de X. Então, o que eu vou fazer? No lugar do tal, no lugar desse tal, eu vou substituir por essa fórmula toda, né? E no lugar do gama, né, do gama que tem bem aqui, eu vou substituir por tudo que eu substituir. Então, o que vai ser? Fazer separado aqui. No lugar do tal, vou colocar T, ρ sobre J. Beleza? T, ρ sobre J. Então, vai ficar T, ρ sobre J. Aí o J fica embaixo, né? E o G vai multiplicar o J. Então, veja, apareceu bem aqui, ó, isso. Essa parte da fórmula aqui. Tranquilo? Essa parte. Né? Tudo que está aqui. Aí, aí substituindo essa parte aqui, ó, que eu marquei aqui dentro dessa fórmula, desse gama, né? Que aqui é gama. O que vai aparecer? Vai aparecer um ρ embaixo também. Ó. Por isso que apareceu esse ρ. Então, como tem um ρ em cima com um ρ embaixo, eu posso cortar. Né? Eu posso cortar. E eu vou ter essa equação aqui geral. Como eu quero saber o φ, o que eu tenho que fazer? Integrar, né? Integrar dos dois lados. Né? Se eu integro aqui, vai dar φ. Né? E aqui vai ser uma integral de linha, né? Ao longo do comprimento. A variável aqui é x. Então, vou pôr aqui o intervalo de integração de 0 ao comprimento do eixo. No caso, L aqui vai ser o comprimento do eixo. Beleza? L vai ser o comprimento do eixo. Então, integral de 0 a L de tx, g, jx dx. Tá? Então, desse jeito. A maioria das vezes, a gente vai usar essa última equação aqui, porque geralmente a nossa seção transversal ela é constante, CTE. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso, às vezes, ter um torque assim. Imagina que eu tenho esse eixo. Aqui, né? Isso aqui é um círculo, mais ou menos. E nessa direção aqui eu tenho um torque. Torque 1. Aí bem aqui eu tenho um torque 2. Aí bem aqui eu tenho de novo torque 2 na mesma direção. Torque 2 não, torque 3. Então, cada trecho desse aqui, ó, tem um comprimento, L1, L2, né? E se ele for seção constante, o J não varia. Né? O J é o mesmo. Tranquilo? Então, o que a gente faz para descobrir o ângulo de torção? Basta pegar o torque resultante que está nesse trecho aqui, multiplicar pelo comprimento do trecho, que no caso L1, dividir pelo G do material e pelo J. E somar, porque são vários trechos. Então, se eu tiver 3 trechos, essa parte aqui vai ter três partes dessa mesma equação, com comprimento diferente e com torque diferente. Tá legal? É a única jogadinha aí que tem nessa parte do ângulo de torção. E o ângulo de torção vai ser dado em radianos também. Beleza? Algumas considerações para você levar em conta aqui, né? Das explicações que a gente deu aqui, né? Tanto quando eu tiver seção constante, a gente pode usar essa fórmula aqui, que é aquela que eu falei agora, é a única informação, e algumas outras informações, algumas dicas para você pegar depois. Beleza? É só dar uma lidinha aí, qualquer coisa você pode me mandar uma pergunta aí e que eu esclareço e te tirando a aula de dúvida. Beleza? Todas essas imagens aí que eu peguei, né, que para dar essa aula, eu peguei desse livro aí, Resistência dos Materiais, do Hibbeler, da 10ª edição. Tranquilo? Então, até a próxima, gente. Tchau.